linda, lindeza, se você é mulher e tem mais de 40 anos, esse vídeo, essa live foi feita para você. Hoje a gente vai estar conversando sobre 4 sintomas que podem sim estar te atrapalhando no emagrecimento, porque essa fase do climatério está acontecendo aí na sua vida. Vão me dizendo oi aqui para eu saber que tá todo mundo, quem tá ao vivo comigo, né, que tá me vendo e tá me ouvindo. A Ângela, eu tô vendo que já tá por aqui, a Maria tá por aqui, a Angélica tá por aqui, Denise, Lafayette, Norma, sejam bem-vindos. E para quem vai estar assistindo a gravação, né, esse tema é muito importante. Por quê? Você tem que entender o que acontece com o seu novo corpo depois dos 40 para poder saber o que te favorece na perda de peso, na melhora de sintomas, na melhora da saúde, do bem-estar, para você viver lindamente bem, e o que atrapalha. Por isso que eu trouxe esse tema aqui, que tem esses 4 sintomas que muitas vezes a gente não relaciona com essa fase. Então vamos começar pelo princípio aqui, para você poder estar entendendo. As mulheres, nós mulheres, e eu me encaixo aqui que no momento desse vídeo, né, tenho 48 anos. Nós mulheres que temos mais de 40 anos, estamos na fase que antecede, algumas até entram na menopausa nessa fase, mas a maior parte está na fase que antecede a menopausa, que se chama perimenopausa. É o que acontece antes da menopausa propriamente dita, que é quando, né, a menstruação ela cessa, a mulher fica 12 meses sem menstruar. E nessa fase da perimenopausa, que também é conhecida como climatério, que o climatério pega todo esse período aí, já começam a ter oscilações hormonais. E essas oscilações hormonais, o que elas fazem com o nosso corpo? Algumas mulheres sentem mais e outras menos. Elas dão alguns sintomas, alguns sinais. E alguns deles a gente fica aparecendo na nossa vida, né? Que é por conta do cansaço, por conta da correria. Mas na verdade já é essa fase da perimenopausa acontecendo. Então você pode até estar já nessa fase da perimenopausa sem nem saber, sem nem imaginar que caramba, isso está acontecendo comigo, porque ela é pouco falada. Então, um desses sinais, né, desses sintomas aí que acontecem é o dormir mal. A maior parte das mulheres não liga B com A para poder dar bar, para poder achar que o dormir mal tem a ver com essa fase de vida. E muitas vezes a gente pensa que é porque a gente está cansada, porque aconteceu, sei lá, alguma coisa, tá com a rotina muito esquisita, mas isso já tem a ver com as oscilações hormonais. E o que isso tem a ver com você? Isso influencia na sua perda de peso. Então, quem não dorme bem, automaticamente fica sem energia, passa a ter mais vontade de doce, de carboidrato, porque o corpo fica buscando, que nem doido lá, uma energia rápida. E isso influencia também em como o nosso organismo vai queimar mais gordura ou não. Então, é importante que você reconheça que esse dormir mal já tem a ver. E esse dormir mal, o que é? Ou demorar muito para dormir, ou que é o mais comum é aquela coisa de pá, acorda lá 2, 3 horas da manhã e fica acordadona. Quem tá ao vivo aqui comigo, isso acontece ou não acontece? Já sentiram diferença no sono? Não? Esse Márcia, foi um dos meus primeiros sinais. Né, que os meus primeiros sintomas que aconteceram aí, que eu percebi que deu uma diferença no sono, agora ele já tá ok, ele fica um pouquinho mais diferente na fase que, no meu caso, né, quando eu tô no período pré-menstrual, mas eu já consegui fazer uma boa modulação dele, porque é lógico que tem estratégia, né, eu trago aqui as coisas que acontecem, mas justamente porque eu sei que a nutrição pode ajudar e muito nessa fase, mas é algo que muitas mulheres passam por isso, e não percebem que já estão nessa fase da perimenopausa. E esse sono muitas vezes fica ali, ó, aquele sono que não é reenergizante. Então esse é um dos primeiros sintomas.
O segundo são as oscilações de humor. Sabe aquela coisa que parece que é uma TPM constante? Dá vontade de sair mordendo de irritação? Ou às vezes dá aquela sensação de ficar mais chorosa, né? Ficar mais chorona, mais sensível. Aquela sensação de ficar mais ansiosa. Tudo isso também faz parte dessas oscilações hormonais. E influencia também na perda de peso, que é isso que eu sempre trago aqui, que é o emagrecimento 40+. Por quê? Quando existe esse turbilhão aí de emoções, né? O que acontece? O corpo da gente, ele fica buscando também essa energia rápida e buscando muitas vezes o alimento para poder passar aquela sensação de desconforto. Então, se a gente não tiver atenção, não usar as estratégias, né, casando o que a gente ama com o que o nosso corpo precisa, o que acontece? A gente pode até estimular um pouco mais esse comer emocional. E aí vira uma bola de neve. É aquela coisa que eu tô irritada e eu como mais doce ou mais carboidrato, qualquer outro alimento para poder passar a irritação, e aí depois eu continuo irritada porque eu comi, ou então o contrário, eu tô ansiosa e eu passo por esse ciclo, ou eu tô triste e passo por esse ciclo, e aí vira aquela bola de neve. E o peso vai aumentando, sem que a gente perceba. Vocês sentiram diferenças? A Cíntia que tá por aqui, Damares, Marlene, Sheila, Fabi, sentiram a diferença nessa vontade aí de às vezes essas emoções ficando mais exacerbadas, né? mais estimuladas? Perceberam sim ou não nessa fase? Contem aqui pra mim. Terceiro sintoma, a falta de energia. Eu até coloco aqui que é realmente o que eu busco como meta principal de tratamento é o emagrecimento, lógico, né? Depois dos 40, e a recuperação da energia. Por quê? Sem energia a gente não faz nada. A vida fica ruim, tudo fica chato. Então a gente tem que ter o quê? Disposição. E essa falta de energia, ela pode estar acontecendo depois dos 40, nessa fase, por conta das alterações hormonais que estão acontecendo e ou da deficiência ou insuficiência de nutrientes. Então, às vezes, estão faltando coisas lá dentro do corpo mesmo. Então, a gente precisa repor via alimentação, muitas vezes via suplementação, para a gente poder ficar reenergizado e para poder ter uma vida com maior qualidade. Então, recuperar essa energia é fundamental e é totalmente possível. Todas as minhas pacientes, elas falam isso. Nossa, Márcia, mas parece que eu voltei no tempo, eu tô melhor agora do que eu tava há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, porque é isso, a gente começa a ver a vida colorida de novo. Então é possível a gente recuperar essa energia sim. E o quarto sintoma que eu quis, né, colocar aqui pra gente poder estar conversando é a parte da memória, é a cabeça, é como se fosse assim uma névoa mental, é como se a gente ficasse mais lenta. É uma coisa que parece que tem uma névoa mesmo, sabe? Como se fosse uma cortina de fumaça, assim, uma nuvem que parece que fica tudo nevoado. E tem dia que tá bom, tem dia que não tá bom. Por quê? Porque tem essas alterações hormonais, essas oscilações hormonais nessa fase da perimenopausa. E aí isso acontece nessa fase, acontece quando entra a menopausa mesmo, na pós-menopausa. Então, para que você entenda que isso também pode contribuir com o ganho de peso. Por quê? Porque se eu estou com essa sensação de desconforto, eu tenho uma tendência maior de ir para o lado do alimento para buscar esse conforto. Eu tenho uma tendência maior de buscar o alimento como uma fonte de energia, para ver se passa aquela sensação esquisita que está acontecendo. E tudo isso, a gente entra no loop, que foi o que eu falei. A gente vai fazendo, e a gente nunca acha que é a fase de vida. Por quê? Porque essa parte da perimenopausa é muito recente, né? Porque a gente eu tô trazendo direto aqui, tô falando direto nas lives, em posts eu tenho feito, porque é muito recente, é um assunto muito novo.
E era muito falado antes, só quando a mulher entrava, cravava lá a menopausa, que o mais usual é quando tem 50 e pouquinhos que ela acontece. Mas algumas mulheres entram com 40 e poucos, outras entram com 50 e poucos. Se tem uma menopausa precoce, até antes disso. Então é importante que a gente identifique o que está acontecendo nesse corpo. Por quê? Porque não é levado em consideração, fica parecendo que é tudo coisa da cabeça. As minhas pacientes reclamam muito disso, que parece que, sei lá, até procuraram determinados profissionais, falam assim, mas só esperar passar, é assim mesmo. E não é assim mesmo, não tem que ser assim mesmo, você não precisa passar por isso sozinha. Não é impressão sua esse ganho de peso, não é impressão sua essa vontade louca de estar comendo um monte de doce, um monte de carboidrato do além. Não é impressão essa sensação da cabeça pesada, essas emoções com turbilhão, esse sono esquisito, essa barriga que muitas vezes só aumenta. Não é impressão sua e a nutrição pode ajudar demais. Por quê? Algumas mulheres precisam, independente, né, nessa fase, se mais para frente, o que quer que seja, precisam de reposição hormonal. E tá tudo bem, se precisar ser feita, é feita, né, com prescrição médica, tá tudo certo. E algumas mulheres não podem ou escolhem não fazer, que tá tudo bem também, porque cada caso é um caso. Independente do que aconteça com você, com reposição, sem reposição, escolhendo fazer, escolhendo não fazer, podendo fazer, não podendo fazer, a nutrição ela não é excluída. A gente precisa colocar a nutrição aí dentro do seu corpício. Então a gente precisa colocar os alimentos que seu corpo precisa nesse momento. Quais são esses alimentos? Tem um monte que são ricos em fitoestrógenos, parte de fibra, parte de proteína, tem várias coisas, mas sem virar a vida de cabeça para baixo, porque é isso que funciona. Porque senão a gente fica mais aquela dieta, que é o que eu falo tanto aqui, aquela coisa lá, tal, que daí chega sexta, sábado e domingo, eu não aguento, eu vou lá e chuto o balde. E tem que ser uma coisa sustentável para poder dar certo. E a hora que a gente começa a fazer, casando o que a gente ama, com o que a gente precisa, que é lógico que é isso que eu faço nas minhas consultas, né? No meu acompanhamento online, com o meu método Mais Leve 40+, a vida vira outra. Por quê? Porque a nutrição, ela encaixa com tudo isso, nessa fase, com a melhora de todos esses sintomas. Então, eu gosto muito das lives, porque daí eu tenho um tempo maior para estar conversando aqui com você, para que você veja que existe um caminho de solução. E para que você comece a entender o que está acontecendo nesse novo corpo, nessa nova fase. É a mesma coisa quando a gente passa lá da nossa infância e a gente vai para a adolescência. Não é uma fase de vida diferente? É uma fase de vida diferente. E tiveram oscilações hormonais, aí depois passou da adolescência, foi para a fase da jovem adulta, também teve modificação. É a mesma coisa que está acontecendo agora. Então, nessa fase dos 40 e poucos, existem mudanças metabólicas que, sim, elas estão acontecendo, sim, elas vão acontecer, quer a gente queira ou não, porque isso faz parte da nossa fisiologia, da nossa naturalidade, é o natural do percurso da nossa vida, mas a gente não precisa passar perrengue. Tem como viver lindamente bem. Tem como usar as estratégias que funcionam. Então, por exemplo, no meu método, né, que é a forma que eu atendo, quais são os meus 3 pilares que eu atendo? É a parte da alimentação estratégica, desse jeito que eu expliquei. Então, casando o que se ama com o que se precisa nesse momento. A parte da suplementação estratégica, então lógico que eu faço avaliação caso a caso, mas com a prescrição nem de mais nem de menos, somente o que é necessário para o momento, e com a parte de estratégias comportamentais. Para quê? Para poder estar lidando com esse comer emocional, para que o emagrecimento fique mais fácil e mais leve, porque a gente não é robô, a gente não é máquina, a gente não é IA.
não é verdade? A gente tem uma relação com o alimento e a gente não vai, eu falo muito isso para as minhas pacientes, a gente não entra dentro de uma bolha para poder estar emagrecendo. Ai não, eu não vou ser mais exposta a nada para eu poder estar perdendo peso. Não, a vida vai continuar acontecendo. Então a gente precisa encontrar os nossos porquês, como que a gente encaixa aquilo na nossa rotina, como que eu consigo viver com uma melhor qualidade de vida. O emagrecimento faz parte disso. E emagrecimento, quando eu falo, ele vale com todas as vias. Pode ser emagrecimento clínico, que a gente chama, que é quando via dieta e alimentação, né? Dieta e atividade física. O emagrecimento medicamentoso, que é no caso, vamos pegar as novas medicações que nós temos aí, que são aspas, as canetas emagrecedoras, Mounjaro, enfim, todas as demais medicações. Emagrecimento cirúrgico, que é quando é feita a cirurgia bariátrica, tudo isso é válido. E tudo isso precisa também desses 3 pilares que eu falei. Então, independente, é o que eu falei, nós somos um todo. E é isso que eu quero que você entenda, que você não está sozinha. Muitas mulheres passam por isso também. Muitas mulheres têm esses sintomas também, só que muitas vezes se calam, não falam. Não falam para ninguém, porque ficam achando que é falta de força de vontade. Que nada, até parece que é falta de força de vontade. E você merece cuidar de você também, porque você já cuida de tudo e de todos, tem tanto tempo. Se você tem 40 e poucos, eu tenho convicção que você já cuida de tudo e de todos, tem uma vida inteira. Então você merece cuidar de você. Então, para a gente poder finalizar aqui a nossa live, eu vou recapitular quais são os sintomas, hein? Dormir mal, oscilações de humor, aquele sobe e desce, parecendo uma TPM constante aí, a falta de energia e essa memória esquisita, a cabeça pesada, essa memória com névoa, essa cabeça com névoa. Tudo isso são sintomas do climatério, dessa fase da perimenopausa. E a nutrição pode ajudar demais com tudo isso. E para a gente poder finalizar, eu quero fazer um convite para você. Se for o seu momento, e você, lógico, né, quiser o meu acompanhamento mais de perto, para que a gente fique aí de mãozinhas dadas, para realmente estar lidando com todo esse desconforto para que você volte a ter qualidade de vida, vai ser um prazer te atender. É só clicar no link da bio, lá você vai cair no WhatsApp e você consegue estar tendo todas as informações de como funciona o meu acompanhamento, certo? E toda segunda-feira temos encontro marcadíssimo aqui às 19 horas. Eu estou trazendo vários temas, são até sugestões de pacientes, de pessoas que vão falando comigo no direct. Então, se você tem algum tema, algum assunto, alguma coisa que você quer tá sabendo um pouquinho mais, manda para mim que vai ser um prazer estar respondendo aqui, para a gente poder estar desmistificando essa fase do climatério, da menopausa, do emagrecimento 40+, que é isso que eu quero para você. Eu quero que você viva com qualidade, porque você merece, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até mais.